Pai de Jesus, in the name of Jesus Christ. Aqui é profeta das nações, Atalaia, ministro. Tenho uma palavra bem pequena para eu partilhar para vocês. Estarei a falar que podemos orar na mesma igreja, mas sempre a resposta será diferente. Os que têm a Bíblia podem abrir no livro de 2 Reis, capítulo 2, no seu versículo 18. Diz assim a palavra: Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó. E disse-lhes: Eu não vos disse que não fosseis. Versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como o Senhor vem. Porém as águas são más e a terra estéril. 20. E ele disse: Trazei-me um prato novo, e pondo nele sal, lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. 22. Ficaram, pois, sã aquelas águas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. A Bíblia diz que os homens voltavam de onde? Os homens tinham ido atrás de profeta Elias. Quando o profeta Elias foi arrebatado, e o povo que recebeu a informação com o profeta Eliseu, o povo não acreditou sobre o arrebatamento de Elias. A Bíblia diz que o povo saiu ao encontro, ou seja, saiu para ir procurar onde o profeta Elias estava, porque eles pensavam que o anjo do Senhor tinha catapultado o profeta Elias para um dos montes, sem saber que Elias foi levado, e eles pensaram que Elias desapareceu. Mas quando eles voltaram onde estava o profeta Eliseu, o profeta Eliseu disse para eles: Eu não vos disse, não pode ir procurar? E naquela conversa os homens começaram a falar sobre a cidade onde eles habitavam. A cidade tinha sobrenome Jericó. Os homens falaram para o profeta Eliseu que: Senhor, esta cidade é uma cidade linda, é uma cidade bela e tem uma boa localização. E já foi para Eliseu: mas uma coisa que está acontecendo dentro da cidade, a água da cidade é amargosa, ou seja, a água da cidade é amarga, que toda pessoa que for a beber aquela água, sendo uma mulher, abortava. E toda pessoa que semeava alguma coisa, aquela coisa não germinava, porque a água já tinha contaminado a toda a terra. E eles falaram para o profeta Eliseu para eles obter uma solução por intermédio do profeta. E o profeta Eliseu, ouvindo essas coisas, a Bíblia diz que Eliseu pediu uma tigela e colocando sal dentro desta tigela. Era para o quê? Era para a água ser doce, a água que amargava. O profeta Eliseu pediu sal para que possa, salgar a água, mas não era para a água ser não era para a água continuar amargar, mas era para a água se transformar em água doce, porque era uma água amargosa. Quando foram ao manancial, segundo a Bíblia, diz que Eliseu deitou sal naquelas águas, e aquelas águas ficaram doces. Em outras palavras, eu quero dizer assim: podemos orar na mesma igreja, podemos jejuar no mesmo dia, podemos buscar o mesmo Deus. Sempre a oração ou sempre a resposta vai ser diferente.
o profeta Eliseu vivia em Jericó, onde o povo vivia, onde o povo foi falar para o profeta Eliseu para que possa quê? Para que possa lhes ajudar, porque a água estava amargada. O profeta Eliseu consumia a mesma água que o povo consumia, mas para o profeta Eliseu aquela água não amargava. Mas para o povo a água amargava e causava aborto para toda mulher que consumisse aquela água. E para todos aqueles que tentavam semear alguma coisa, eles falaram que, olha, não está a germinar, porque a terra não está a produzir, a terra está contaminada. Não era só a água que estava contaminada, mas sim a terra de Jericó estava contaminada. Mas a Bíblia diz que Jericó era uma cidade linda e tinha uma boa localização. Mas o que estava acontecendo dentro da cidade? O povo não ficava feliz. Em outras palavras, eu quero dizer, você pode viver numa casa bonita, você pode ter um homem bonito, uma mulher bonita, mas a situação que está acontecendo dentro do casamento não está te agradar. A situação que está acontecendo dentro daquela casa não está te agradar. A casa pode ser bonita, mas tem algo que está acontecendo dentro daquela casa que está te deixando feliz. É a mesma coisa que aconteceu em Jericó. A cidade era bonita e a cidade tinha uma boa localização, mas nem com isso o povo não ficava feliz. A cidade sendo linda, a cidade tendo uma boa localização, mas o povo não ficava satisfeito por causa de uma coisa que acontecia naquela cidade. O que levava o povo a não ficar feliz, a não ficar satisfeito com a sua cidade sendo linda, tendo uma boa localização, é por causa da água era por causa da água que se encontrava em Jericó. O povo levou muito tempo a consumir aquela água, e o profeta estava lá, o profeta Eliseu, a consumir a mesma água. Mas para o profeta Eliseu aquela água não amargava, mas para o povo a água amargava. Podemos orar na mesma igreja, até jejuar, mas tem algo que vai acontecer diferente com o que está acontecendo com o seu irmão. Sempre Deus age diferente com uma outra pessoa. Sempre Deus, quando quer responder a alguém, não responde todos no mesmo dia, porque cada um tem seu dia de Deus, cada um tem seu dia aonde Deus vai responder a sua oração. Por isso, há tempo do homem orar, há tempo de Deus responder à oração do homem. Eliseu bebia a mesma água, mas a água para Eliseu não estava amargada. Mas vivia na mesma cidade e via aquela localização da cidade. Mas para o povo a água, eles não tocavam a água. O povo morria com sede vendo água. Eles conseguiam ver água na frente deles, mas eles não podiam tocar na água, porque a água era amargosa, a água era água amaldiçoada, era uma água envenenada, era uma água que o povo não podia consumir, porque a água amargava fora de medida. Com esta palavra eu compreendi uma coisa, amados irmãos. O fato de Deus responder a minha oração não é para você desistir daquilo que você precisa. A água amargava para o povo, mas o povo não desistiu da sua cidade. O povo não saiu da sua cidade. Dentro da cidade, o povo foi o quê? Foi atrás do profeta. Dentro da província, o povo foi atrás do profeta. Porque já bem sabia que o profeta é um intermediário de Deus. Que toda coisa que nós for a pedir o homem de Deus, o homem de Deus vai nos ajudar. Aquele povo de Jericó viu que o profeta tem capacidade de tornar água amargosa em água doce. Porque o povo queria água doce, o povo estava cansado com água amargosa. Mas sendo assim, o povo não desistiu da sua cidade. Em outras palavras, eu quero dizer, pode acontecer algo na sua igreja. Nunca desista da sua igreja porque está acontecendo algo na sua igreja. A água amargando em Jericó, o povo não abandonou a sua cidade. O povo continuou naquela cidade.
O povo continuou naquela cidade a buscar a Deus. Até o povo foi atrás do profeta, porque o povo acreditava. Se nós convocar, se nós falar com o homem de Deus, alguma coisa vai acontecer. Por isso ninguém pode avistar com o profeta ser a mesma pessoa. Sempre quando o homem é visto com o profeta, alguma coisa deve acontecer na sua vida. E aqueles homens que foram na presença do profeta Eliseu, alguma coisa aconteceu em Jericó. Sendo o profeta vivendo lá, o profeta esperava ser convocado, esperava ser convidado para fazer alguma coisa. Por isso que em Moçambique, para as coisas acontecer, devemos convidar os homens de Deus, para que possam mostrar o poder que eles têm, que vem da parte de Deus. Naquele tempo em Jericó, não porque o profeta não sabia que a água não ia se consumir. O profeta sabia muito bem que a água não ia se consumir. Mas o profeta não queria fazer algo sem o comunicado daqueles que viviam lá também. Porque nós bem sabemos quando Eliseu passou do rio Jordão, lá em frente, aonde Elias foi levado, ele voltou e passou do rio Jordão. E quando passou do rio Jordão, ele foi em Jericó. Quando chegou em Jericó, Eliseu habitou em Jericó. Começou a comer tudo que o povo comia em Jericó. Mas Eliseu ficava satisfeito com aquilo que ele estava a consumir. Mas o povo não ficava satisfeito por causa daquilo que eles estavam a consumir. Porque para o povo amargava, mas para o profeta não amargava. Se tem algo que está amargando na sua casa, não é o motivo de você abandonar a sua casa, mas sim é o motivo de você continuar a orar e você continuar a buscar a face de Deus. Agora, se algo acontecer na sua casa, abandonar a sua casa, sem saber que aquela situação está seguindo você, nem lá aonde você vai ir, vai acontecer a mesma coisa que você vai acontecer a mesma coisa que você deixou naquela casa. Porque muitas das vezes, quando o espírito contrário segue alguém, você pode mudar a sua casa, pode mudar a residência. Aquele espírito vai te seguir, porque aquele espírito quer você. Mas é para isso ser quebrado, para você não mudar a sua casa, por causa de alguém, por causa da situação que está acontecendo na sua casa. Tem uma coisa que você deve fazer: você deve orar. Você deve ir atrás da solução, mas estando na sua casa. Foram atrás do profeta, não o profeta que estava numa outra cidade, mas se foram atrás do profeta que estava onde? Na mesma cidade onde eles se encontravam. Eles não saíram para uma outra cidade. Na cidade que eles estavam, eles bem sabiam que há um profeta nesta cidade que vai nos ajudar a sarar essas águas. Mas depois de profeta Eliseu pegar sal e colocando no manancial aonde jurava águas amargosas, a Bíblia diz que a água se transformou em água doce. O assunto não era água, mas o assunto era algo que amargava, era algo que amargava dentro da água. O que o povo queria era para o profeta remover o que estava amargado dentro da água. Mas o profeta, para remover o que estava amargado dentro da água, o profeta não precisou de açúcar. Mas se o profeta pegou algo que ia deixar mais água mais amargosa e transformou a água amargosa em água doce usando sal, algo que amarga. Em outras palavras, eu quero dizer, quando você ora e quando as coisas começam a piorar, é porque Deus está te preparando para te dar o que você precisa. Não é para você desistir porque as coisas estão a doer. Porque quando as coisas doem mais, é porque Deus já quer agir. É porque Deus já quer fazer alguma coisa. E quando Deus quer fazer alguma coisa, Satanás vem para te fazer desistir daquilo que você precisa. Agora, quando você vê que as coisas estão a doer mais, é porque o quê? É porque está a faltar pouco para você alcançar o que você precisa. Não desista dos seus sonhos.
Não desista daquilo que você precisa. O povo não abandonou a sua cidade. O povo foi atrás da solução dentro da cidade. Se tem algo que não está nada bem na sua casa, dobra-se os joelhos, começa a orar e as coisas vão caminhar. Na sua casa você vai obter o que é a solução. Podemos estar na mesma igreja com um irmão a orar a favor de alguma coisa e você também estar a orar a favor de uma outra coisa. Sempre a resposta vai ser diferente e cada um vai ser respondido no dia que Deus consegue ver que este aqui já está preparado para receber o que ele precisa. O povo levou muito tempo a consumir a água que é amarga, mas chegou o tempo onde o povo recebeu a sua resposta. E o povo recebeu a resposta por intermédio de um profeta. Tem coisas que acontecem no nosso país, não porque Deus não tem capacidade de usar os seus homens para que possa resolver aquilo aí, para que possa fazer alguma coisa. Deus tem capacidade para usar aqueles que Ele escolheu para que possa fazer alguma coisa. Mas eles não vão fazer aquilo, mas eles já ver que o país está se destruindo. Eles não vão, por quê? Porque eles não foram convidados. O profeta Eliseu esperou ser convidado para que possa ajudar o povo. Porque aquele povo não fazia parte do seu ministério. Ele esperou ser convidado para fazer alguma coisa naquela cidade onde ele habitava. Não se esqueça, podemos orar na mesma igreja, jejuar na mesma igreja, adorar o mesmo Deus, dar oferta de dízimo na mesma igreja. Sempre a resposta vai ser diferente. Abel e Caim deram oferta para o mesmo Deus, no mesmo altar, mas a resposta foi diferente. Vamos entender que no templo as pessoas davam oferta. A Bíblia diz que a viúva deu tudo o que ela tinha. E aqueles davam mais para sarar aquela viúva. Mas eles não foram contados. Mas aquilo que deu a viúva era uma coisa pequena, mas o que teve mais valor. Deram no mesmo altar, deram o mesmo Deus. Sempre a resposta vai ser diferente. Quando Deus responde uma outra pessoa, depois salta, vai responder outra pessoa e não responder o seu pedido, não é para você desistir, meu irmão, minha irmã. É para você continuar a orar a Deus. É para você continuar a servir a Deus. Porque a resposta está quase. Se Ele não te respondeu ontem, nem hoje não te respondeu, creia que Ele amanhã vai te responder. Porque cada coisa tem seu tempo. As coisas têm seu tempo para se manifestar na vida do homem. Se seu tempo chegar, as coisas vão acontecer na sua vida. Se as coisas não estão a acontecer, é porque o seu tempo ainda não chegou. E não é para você desistir. Se fosse eram outras pessoas que viviam em Jericó, eles iam abandonar Jericó por causa daquela água que amargava. Mas o povo não abandonou a sua cidade. O povo não abandonou a sua casa, porque a água estava amargada. Mas se o povo foi atrás da solução, não num outro país, não numa outra cidade, mas sim na mesma cidade, e foram atrás do profeta. E o profeta foi onde estava Manassés para fazer alguma coisa. Em outras palavras, quando o profeta pediu sal, pode ser que o povo ficou escandalizado. Nós estamos a querer água doce, mas essa aqui está a pedir sal.
Mas sendo assim, o povo obedeceu a palavra do profeta. O povo obedeceu o que o profeta falou para eles fazer. Muitas das vezes, o que nos leva nós a levar muito tempo a orar, não ter resposta, é porque nós não queremos obedecer o que Deus está a falar por intermédio do homem de Deus. Se nós aprender a obedecer o que Deus está a falar por intermédio do homem de Deus, muita coisa vai caminhar nas nossas vidas. Falando com o profeta, eles pensavam que o profeta ia pedir açúcar para a água ser doce. O profeta foi pedir sal, mas nem com isso o povo não desobedeceu em lhe dar sal. Foram buscar sal e deram ao profeta Eliseu. Porque ele é profeta, ele sabe o que ele vai fazer com o sal que ele está pedindo, mas o que nós estamos a precisar é água doce. Nós precisamos de pessoas que vão falar assim, não importa o que vai acontecer, o que nós precisamos é a resposta das nossas orações. O que nós precisamos é a solução das nossas vidas. Não importa o que ele vai fazer com o sal, mas o que nós precisamos é água doce. Porque as nossas esposas estão a abortar por causa daquela água. A nossa terra não está a produzir por causa daquela água. Porque se você semear alguma coisa, aquela coisa precisa de ser regada. Mas se a água é amarga, se a água é salgada, aquela coisa não vai germinar. Você precisa de ser alguém, quando é falado uma palavra, quando você é falado alguma coisa, tens que seguir para ver que vai ter resposta daquilo que você precisa ou não. Porque há pessoas que andam a falar assim, eu não creio nos homens de Deus, mas eu creio em Deus. Entenda e perceba, Deus nunca vai descer no céu para vir te dar o que você precisa. Sempre Deus usa um homem para te dar o que você precisa. Sempre Deus usa um homem para te dar o que você precisa. No seu tempo, você está a sofrer. No seu tempo, você não tem emprego. No seu tempo, você não tem aquilo que você precisa. Mas no tempo de Deus, Ele te dá tudo o que você precisa. No tempo do povo, o povo bebia, o povo consumia a água que amargava. Mas quando chegou o tempo de Deus, o povo começou a consumir água doce. Se você está a sofrer, esse é o tempo. Vai chegar o tempo de Deus, onde vai te tirar do sofrimento. Por isso a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Sempre eu tenho falado, nenhuma coisa que acontece na vida de um cristão por acaso. Tudo o que acontece na vida de um cristão acontece com um propósito. Se tem algo que está acontecendo na sua vida, você não pode desistir, porque o que está acontecendo não está acontecendo por acaso. Alguma coisa que Deus quer fazer por causa dessa situação que está acontecendo na sua vida. Por causa da situação que acontecia em Jericó, é porque Deus queria fazer alguma coisa por intermédio do profeta. Sempre quando acontece algo na sua casa, na sua família, na igreja, alguma coisa que Deus quer fazer. No tempo de Deus as coisas caminham. No seu tempo as coisas não caminham. Alguma coisa que Deus vai fazer. No nosso tempo, procuramos dinheiro, não achamos. Procuramos casamento, não conseguimos. Procuramos emprego, não conseguimos. Procuramos tudo aquilo que nós precisamos, não achamos. Porque é no nosso tempo. Mas quando chega no tempo de Deus, tudo que nós precisamos já está. O povo no tempo dele, o povo no tempo deles, consumir a água que é amarga. Você deve entender essas coisas. Que cada coisa tem seu tempo determinado debaixo do sol. Há tempo do homem orar, há tempo de Deus responder a sua oração. Há tempo de Deus responder a minha oração. Há tempo de Deus responder a oração de um outro irmão. Cada coisa com seu tempo.
Eu posso levar 20 anos a orar, mas Deus não me dá o que eu preciso. Mas não é o motivo de eu desistir. Mas eu tenho que continuar, eu tenho que perseverar na oração. Mas pode vir alguém no mesmo dia orar e Deus lhe abençoar. Por quê? Porque cada um tem seu tempo determinado. Deus já determinou, Deus já decretou que no ano X, mês Y, vou abençoar o irmão tal fulano. Se as coisas não estão a acontecer na sua vida, não é para você desistir. Porque sempre a resposta vai ser diferente. Cada um tem seu dia, tem seu dia de Deus responder à oração. O profeta vivia em Jericó. O profeta Eliseu vivia em Jericó. O povo vivia onde? Vivia em Jericó. O profeta Eliseu consumia a água que o povo consumia. Mas por que o profeta Eliseu não reclamou por causa da água? Mas veio o povo para reclamar sobre a água, mas sabendo que o profeta consumia a mesma água. Em outras palavras, eu quero dizer, o que está acontecendo contigo não é a mesma coisa que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo não é a mesma coisa que está acontecendo contigo. Podemos beber a mesma água para você amargar, mas para mim não amargar. Pode ser que a água amargava para o povo, porque o povo não honrava os homens de Deus. Mas depois de honrar os homens de Deus, as coisas começaram a acontecer. Podemos sim beber a mesma água, mas para você, a água não ser doce. Mas para mim, a água ser doce até eu gostar, mas para você não gostar. Sempre as coisas são diferentes. Irmão, estou a terminar e entenda uma coisa. O seu tempo não é o meu tempo. O meu tempo não é o seu tempo. O seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o nosso tempo. Em outras palavras, é melhor nós esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. No nosso tempo, fizemos algo e desistimos, antes de nós alcançar a vitória. Mas no tempo de Deus, alcançamos a vitória. No tempo de Deus, não desistimos. Se levaste muitos anos a orar para obter o que você precisa, eu vim te fortificar nesta noite. Não recue, porque falta pouco para Deus responder a sua oração. Não recue. Satanás, quando descobre que está a faltar pouco para Deus te responder, ele coloca fraqueza na sua vida, para você não orar, para você não buscar a face de Deus, para você não ir na igreja para ouvir a palavra. Por isso Satanás já descobriu que as coisas já querem acontecer. Quando as coisas doem mais, é porque falta pouco a sua resposta, ou seja, o seu pedido para ser respondido. Em nome de Jesus. Já está.